Olá, alunos! Para que a gente compreenda melhor, então, nessa questão da taxa efetiva, da taxa nominal, tá, pessoal? Nós vamos trabalhar aqui, então, alguns exemplos, certo? Eu sei que com a explicação do conteúdo fica um pouco chato da gente entender, né, essa ideia de taxa efetiva e de taxa nominal, certo? Bom, então esses exemplos vão nos ajudar a compreender melhor quando é que eu tenho uma taxa efetiva, quando é que eu tenho uma taxa nominal, certo? E para o desenvolvimento dos nossos cálculos, tá, pessoal, nós sempre vamos ter que trabalhar com a taxa efetiva, tá? Então, quando a gente vai fazer os cálculos, né, lá de um juro composto, de alguma coisa, né, eu sempre tenho que trabalhar com a taxa efetiva. Se o exercício da taxa nominal, tem que fazer a transformação, certinho? Bom, pessoal, o exercício 1, então, ele vai dizer o seguinte pra gente. Qual a taxa efetiva cobrada em um financiamento que oferece uma taxa nominal de 36% ao ano, capitalizados mensalmente? Bom, galera, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte, tá? Nesse exercício, nem precisaria aparecer essa palavrinha aqui nominal, certo? Só de olhar para isso aqui, você já deveria saber que se trata de uma taxa nominal. Por quê, professor? Como é que eu sei disso? 36% AA barra M. Pessoal, percebam aqui o seguinte, esta última letrinha aqui não é a mesma letrinha que nós vemos aqui. Isso significa que nós estamos em unidades de tempos diferentes. Aqui trata-se de ano e aqui trata-se de meses, certinho? E aí, quando nós temos esta situação, tá, pessoal, que não se correspondem essas duas letrinhas, trata-se de uma taxa efetiva, trata-se de uma taxa nominal. Para ser uma taxa efetiva, tá, pessoal, deveria ser assim, ó, 36% ao ano barra A. Ou seja, 36% ao ano capitalizados anualmente. E a partir de agora, se um exercício trouxer assim pra gente AA, só assim, sem a barra e alguma outra informação, o que que significa? Que isso aqui já é a taxa efetiva mesmo, certinho? Então vejam bem, pessoal, trouxe desta forma, tá, a barrinha, com letras diferentes, né, com unidades de tempo diferentes, é uma taxa nominal, certinho? E a verdade, tá, pessoal, sobre isso é o seguinte, que a informação falsa aqui, a gente tem que entender quem é a informação falsa para nós, certo? Porque eu disse para vocês que essa taxa nominal ela é uma taxa enganosa, não é isso? Mas, professor, quem é que está me enganando aqui? Esse 36%, tá, ao ano, tá, pessoal? Essa daqui é a informação enganosa. É a nossa taxa, essa é a nossa taxa nominal de verdade, certinho, pessoal? Por que ela é a taxa nominal de verdade? Porque ela não é a verdadeira, correto? Ele diz assim, ó, quando eu tenho 36% ao ano capitalizados mensalmente, esse 36% ao ano é a taxa nominal, que nós vamos chamar aqui, tá, pessoal, de taxa enganosa, certo? Ok? Ou seja, a taxa verdadeira ao ano não é 36%, ok? Tá. Professor, como é que eu faço essa conversão para uma taxa efetiva? Uma coisa que a gente vai entender agora é o seguinte, tá, pessoal? Para mim enxergar uma taxa efetiva aqui de maneira bem simples, tá? Eu vou conseguir enxergar uma taxa efetiva mensal aqui com facilidade, certo? Uma taxa efetiva mensal eu consigo enxergar com facilidade, ok? Pessoal, para isso basta eu fazer a seguinte pergunta, tá? Quantos meses, tá, pessoal, ó, quantos meses tem um ano? Certo? Minha letra aqui ficou horrível, né, pessoal? Quantos meses tem um ano? Nós sabemos que um ano tem 12 meses, não é isso, pessoal? Então nós vamos pegar aqui, ó, para calcular a taxa efetiva mensal, certo? Mensal. Pessoal, o que eu faço para calcular a taxa efetiva mensal? Eu vou pegar aqui o 36% ao ano, tá, pessoal? E vou dividir por 12. Quando eu dividir por 12, tá, pessoal, isso vai dar 3%. Esse 3% que eu estou encontrando, ele é uma taxa efetiva ao mês, capitalizados mensalmente, tudo bem? Então tá aí que tá, galera, a taxa efetiva mensal. Aí você vai falar assim para mim, professor, mas qual é a taxa efetiva anual? Porque eu consegui enxergar a taxa efetiva mensal, mas eu gostaria de fazer a taxa efetiva anual, porque você falou para mim que o 36% é uma taxa enganosa. Quanto é que eu estou pagando ao ano de verdade?
Aí a gente vai ter que ver um outro cálculo que eu vou explicar nos próximos vídeos, tudo bem? Nesse momento, eu estou explicando para vocês simplesmente como sair da taxa efetiva, da taxa nominal, e ir para uma efetiva verdadeira, tudo bem? E a efetiva verdadeira que a gente encontrou aqui, ó, foi a taxa efetiva mensal, beleza? Muito bem, vamos fazer aqui o exercício 2, tá? Pessoal, o exercício 2 diz o seguinte pra gente. Ao realizar um financiamento, o senhor Alberto foi informado pelo banco que pagaria uma taxa de 90% ao ano, capitalizados diariamente. Tá vendo? Que agora o exercício não disse para nós que é uma taxa nominal, mas você já percebeu que ele está falando assim, ó, 90% ao ano, capitalizados diariamente. O que isso significa, galera? Significa que nós temos assim, ó, 90% AA, certo? Barra D. Ou seja, unidades de tempo são distintas. Aí ele vem aqui e pergunta o seguinte, olha, olha só qual é a pergunta que ele faz, pessoal. Qual é a... Opa, deu errado aqui, né? Colocando de novo, aqui. Qual é a taxa efetiva de juros cobrada ao senhor Alberto? Qual que é a verdadeira? Primeiro nós vamos entender, tá, pessoal, que esse 90% AA, isso aqui, tá, galera, é que é a taxa efetiva, né, de verdade. Desculpa, a taxa nominal. Essa que é a taxa nominal. Nominal, beleza? Agora entenda o seguinte, tá, pessoal? A taxa efetiva real que eu vou calcular aqui agora, eu vou encontrar ela ao dia, certinho? Como assim, professor? Vamos lá. Basta você fazer a seguinte pergunta. Quantos dias, tá, pessoal? Quantos dias tem um ano? Então, olha só, pessoal. Nós sabemos que estamos trabalhando com valores comerciais aqui, né? Prazos comerciais. Então, pessoal, nós vamos pegar o 90%, certo, tá, pessoal? Ou seja, a taxa efetiva diária, que é o que eu estou calculando, tá, pessoal? A efetiva diária, tá, pessoal? Que é a que eu vou calcular aqui. Eu vou pegar aqui o 90%, certo? E vou dividir, então, por 360. E aí você vai pegar o auxílio da sua calculadora financeira, certo? E vai fazer aqui, ó, 90 dividido por 360. E você vai ver que vai dar 0,25 ao dia. 0,25% ao dia. Perceba, pessoal, que a nossa taxa efetiva calculada, ela foi ao dia, tudo bem? E aí você vai falar assim para mim, professor, e qual seria a taxa efetiva anual? Porque esse 90% aqui, ó, é nominal. Eu gostaria de saber a taxa efetiva anual. Aí, pessoal, essa é uma outra coisa que a gente vai ver nos próximos vídeos, tudo bem? Bom, galera, vamos aqui para o nosso número 3, ok? Bom, pessoal, o nosso número 3, tá? Ele diz o seguinte, tá, pessoal? Qual a taxa, prestem atenção para essa ideia, tá, pessoal? Olha, ele vem aqui e diz o seguinte pra gente. Qual a taxa efetiva cobrada em um financiamento que oferece uma taxa de 4% ao mês, capitalizados anualmente? Olha só, pessoal, então eu tenho aqui 4% ao mês, capitalizados anualmente. Percebam, tá, galera? Percebam o seguinte, que esse 4% ao mês não é uma taxa verdadeira, tá? Esse 4% ao mês, tá, pessoal? Como esse último carinha aqui, ó, não corresponde a esse carinha, eu tenho que 4% ao mês capitalizados anualmente, significa que esse 4% que não é o real. Esse 4% ao mês aqui é a taxa nominal, certinho? É a taxa nominal. E neste momento, eu vou transformar essa taxa nominal em uma taxa efetiva. Mas o que a gente tem que saber? Que essa taxa nominal aqui, eu vou transformar ela em efetiva, só que eu vou transformar ela em efetiva anual. É isso mesmo. E aí você vai fazer essa seguinte pergunta, pessoal. Quantos anos tem um mês? Pessoal, olha só. Vocês perceberam que todos os exercícios eu estava fazendo a pergunta daqui para cá, do tipo, quantos meses tem um ano? Beleza. Quantos dias tem um ano? Vocês perceberam que eu fiz a pergunta desse último para o primeiro? Quantos anos tem um mês? Vocês perceberam isso? Vocês perceberam que essa pergunta ela não faz sentido? Tá.
quando a pergunta faz sentido, quantos dias tem um ano, a gente vai pegar a porcentagem e vai dividir, né, lá por 12, por 360, normal. Percebam que quando eu fiz a pergunta, quantos anos tem um mês, parece que agora a pergunta ficou um pouco sem lógica, não ficou? Mas calma, veja bem, a relação entre ano e mês não é 12? Um ano não tem 12 meses e tal, mas perceba que a pergunta não fez sentido. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Para mim poder transformar então, tá, pessoal, aqui em uma taxa efetiva, certo? Anual, pessoal. Eu vou ter que pegar aqui, ó, o meu 4%, certo, pessoal? E aí eu vou multiplicar, tá, pessoal, por 12, tá? Não vou dividir. Prestem atenção que quando essa pergunta ela não faz assim muito sentido, não é a divisão, tá, galera? Vai ser a multiplicação. Então vai ser que 4 vezes o 12, tá, pessoal? Isso vai dar 48%, certo, galera? 48% ao ano, certinho? E vejam, tá, pessoal? Percebam que a taxa efetiva que a gente calculou aqui, ela foi uma taxa efetiva anual, certinho? Aí você ia perguntar assim para mim, professor, então, você acabou de falar para mim que 4% ao mês é uma taxa enganosa, de fato. E qual que seria a taxa, né, percentual aqui efetiva ao mês? Qual que seria a taxa ao mês verdadeira? Aí a gente vai ver isso nos próximos vídeos, tudo bem? Aqui eu estou explicando simplesmente para a gente como sair de uma taxa nominal para ir para uma efetiva. E aí dessa efetiva, se você quiser enxergar outra taxa efetiva, o cálculo é diferente, beleza?